Animados, amém? Então vamos ficar de pé e eu quero compartilhar a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3. Se você tiver a sua Bíblia aí pertinho de você, pode ficar à vontade e nós vamos fazer essa leitura do verso 5 e o verso 6. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra tão maravilhosa para nós. Hoje eu mandei esses versículos aqui no grupo da liderança, porque são palavras que realmente falam profundamente no nosso coração, porque diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Não é pela metade, não é 10%, porque nós somos desafiados a crer em Deus de todo o nosso coração. Se você acompanhou hoje pela manhã o culto, a mensagem, vai de encontro a isso, que nós não temos que olhar as circunstâncias, as situações que estamos vivendo, mas temos que olhar além, e confiar no Senhor é isso, é olhar além do que você está vendo agora, e acredite que nós estamos no melhor lugar. Os irmãos aqui, você que está aí nos acompanhando na transmissão, você está no melhor lugar, porque nós podemos, através desse culto, receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então confie no Senhor. E como nós vamos confiar no Senhor? Entregando esse momento nas mãos de Deus. Quero então convidar você a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e fazer a sua oração, pedindo que Deus, Ele abençoe esse momento que estamos aqui juntos. Você saiu da sua casa para estar aqui, para receber uma palavra, para participar desse momento de adoração. Você que está em casa, não permita nada também distrair você, mas que nesse tempo estejamos juntos, confiando, entregando a Deus de todo o nosso coração. Entregue a sua vida, entregue seus pensamentos, entregue seus sentimentos, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos na sua casa, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela vida dos meus irmãos e irmãs visitantes que estão aqui nesta noite na igreja. Obrigado por aqueles que nos acompanham, ó Pai, através dessa transmissão. Que realmente, ó Deus, teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. O Senhor tem liberdade de agir aqui nesse lugar. Que nesse lugar, ó Deus, possa haver a manifestação do teu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Por isso, ó Deus, colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Nós não queremos olhar as circunstâncias, não queremos olhar as situações da vida, mas saber, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, Pai. Por isso, ó Deus, cada um que está aqui nesta noite, que talvez esteja com o coração apertado, talvez esteja com o coração pensativo, preocupado, ansioso, ó Deus, que neste tempo, neste momento, neste culto, todos esses sentimentos possam ir embora, e que o Senhor coloque paz no nosso coração, que o Senhor coloque alegria, ó Deus, que o Senhor coloque, ó Deus, sabe, coisas maravilhosas que nós podemos pensar aqui nesse tempo, nesse momento que estamos juntos. Por isso, ó Pai, nós aproveitamos e repreendemos toda ação do maligno, porque nós sabemos que há uma guerra espiritual. Enquanto nós queremos adorar ao Senhor, às vezes o inimigo está preparando ciladas, está preparando situações, sabe, para a gente tropeçar, para a gente viver na incredulidade. Mas tudo isso nós repreendemos em nome de Jesus e queremos viver
coisas lindas e maravilhosas que o Senhor tem para nós. E cremos que esta noite será uma noite de bênçãos, será uma noite diferente nas nossas vidas. Queremos sentir, ó Deus, a Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, e com certeza, esse é o desejo também do seu coração. Por isso, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, do início ao fim deste culto, falando com cada um de nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, vamos adorar. Glória a Deus, aleluia. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos repetir juntos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Esse Deus que é santo, grande, tremendo, justo em nossas vidas, nós vamos louvá-lo Ele nessa noite, amém? Aleluia. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei seus caminhos, teus caminhos, chamarei chamarei para sempre. pra sempre. E Tu eu és o canto Senhor, e és o Rei dos Reis, ao Rei que é Senhor das leis. Deus eu é danço, bom, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de de todo louvor. Seguirei Seguirei seus caminhos, chamarei chamarei pra sempre. pra sempre. E Tu eu és o Senhor, e és o Rei dos Reis, ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu venho na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És eu o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, és o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, és o grande eu sou, Príncipe da paz que ressuscitou, que venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, Tu és meu Deus de paz,
quero viver minha vida em ti. Nessa noite, porque Ele é o nosso Deus de paz, Ele é a nossa salvação e Ele é santo. Amém? Amém, queridos, pode se assentar. Como é bom louvar ao Senhor, não é verdade? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes, né, de estarmos aqui. Eu sei que a gente não pode cumprimentar, mas dá uma olhadinha, né, para quem está aí do seu lado. Não dá para dar um sorriso, não sabe se está dando sorriso, né? Mas dá um tchauzinho aí, né? Dá um tchauzinho assim, ou dá um tchau geral para a turma aí, porque é muito bom, né, estarmos na casa do Senhor. É alegria no nosso coração. Não sei como foi a sua semana, mas olha, para mim, eu sou renovado quando eu venho aqui para a igreja, né? Eu trabalho aqui na igreja, mas o domingo é um dia especial, de estar junto com os irmãos, de poder ter esse privilégio de ministrar a palavra, de poder adorar juntos como povo de Deus. É uma grande alegria no nosso coração, e eu tenho certeza que no seu coração também é assim. Amém, queridos? Amados, só reforçando os nossos avisos, essa semana começa a nossa semana de jejum e oração, tá bom? Você sabe, membro da nossa igreja já está acostumado, todo mês nós temos essa semana de jejum e oração. E aí, a gente sempre incentiva você a dedicar um tempinho a mais de orar, de jejuar, de falar com Deus, de ler a palavra. Aproveite, queridos, e faça isso, se dedique. Eu sei que para algumas pessoas, mesmo num período de isolamento, às vezes é uma correria geral, mas aí é onde está o desafio, nós separarmos exclusivamente um tempo na presença do nosso Deus, e com certeza seremos mais abençoados do que já somos. Então incentivo você, a partir de amanhã até o próximo domingo, fazer essa semana de jejum e oração. E aí você faz o horário que você pode, você faz o jejum que você pode também, enfim, né? Fale com Deus, e com certeza o Espírito Santo vai falar ao seu coração o que é melhor para você fazer. Mas dedique esse tempo orando, buscando a presença do Senhor, se enchendo cada vez mais do Espírito Santo. O outro recadinho é falando, no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor. Nós teremos culto então presencial de manhã e à noite, tá bom? Mas ainda por questões do protocolo, você precisa fazer a sua inscrição. Então, se você quer vir de manhã ou à noite, ligue aqui na secretaria da igreja para deixar o seu nome e você participar no próximo domingo desse culto da ceia do Senhor, tá bom? Que também é um tempo muito especial de estarmos juntos na casa de Deus, lembrando da morte, do sacrifício e também da volta de Jesus, tá bom, queridos? Quero deixar aqui uma palavra sobre o dízimo e a oferta, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, queridos, aqui é só uma palavra relembrando dessa prática nossa como cristãos, como povo de Deus, princípio de trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas têm passado um tempo muito difícil, algumas pessoas têm ficado desempregadas, outras tiveram redução de salário, enfim, cada um
tem tido. Essa semana, fomos no supermercado e eu fiquei assim surpreso com o preço do arroz, né? Meu Deus, eu recebi esses dias uma imagem no WhatsApp, o pessoal brincando, né? Colocaram ali o grão de arroz no palitinho, o espetinho de churrasco, né? De tamanho que tá caro o arroz. E eu assim, nem levei a sério, porque eu falei assim, o pessoal brinca com tudo, né? Mas quando eu fui no supermercado, eu falei, olha, o arroz está caro mesmo, hein? Mas nós cremos num Deus de provisão, amém, queridos? E por falar nisso, também quero aproveitar o momento e agradecer, deixar nossa palavra de gratidão a toda a equipe, né, Marcos? Do evangelismo e todos que colaboraram com a feijoada, né? E ontem foi um tempo muito especial, né, Marcos? Que as cestas básicas, nós vamos depois publicar ali o relatório no WhatsApp da membresia, para você ter uma ideia como esse trabalho está sendo feito, tá bom? Nós também temos um site lá que você pode acessar e tem lá todas as informações do que foi arrecadado e quantas cestas básicas foi oferecida, foi entregue, melhor dizendo, e foi uma bênção, irmãos. Então vale a pena nós, como povo de Deus, continuar fazendo a obra do Senhor. E tudo isso também vem através do dízimo e da oferta. Então, se você veio preparado para isso, nessa canção, você pode sair do seu lugar e entregar nessa urna, também como adoração ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e logo depois você pode sair do seu lugar e entregar a sua oferta. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado a provisão. Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas estão passando por um momento difícil. Na realidade, o nosso país atravessa uma situação financeira muito delicada. Mas, ó Deus, nós cremos que Tu és um Deus que provê todas as coisas na vida dos Teus filhos. Por isso, ó Pai, nesta oração, nós queremos pedir que aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com problemas financeiros, aqueles que estão com redução de salário, enfim, ó Deus, o Senhor possa ajudar de alguma maneira, de alguma forma, estender as Tuas mãos para suprir as necessidades deste pai de família, desta família por completo, porque sabemos que as preocupações muitas vezes ficam lá no nosso coração, como vamos pagar as contas, como vamos resolver essas coisas, enfim, ó Pai, existe um cenário que passa na mente, no coração das pessoas, mas nós cremos, ó Deus, que Tu és o nosso provedor, o Senhor é que nos sustenta. Por isso, ó Pai, abençoa os Teus filhos, o Teu povo, aqueles que irão trazer o dízimo e a oferta, e aqueles também que não podem. Abençoa, ó Deus, todo o Seu povo, que haja multiplicação, que haja o suprimento de todas as necessidades, Pai. Abençoa a nossa igreja, ó Deus, que o Senhor nos ajude a administrar todos esses recursos que são colocados aqui no Teu altar. Nos dá sabedoria, ó Pai, para que nós possamos direcionar, investir em vidas, no Teu reino, ó Pai, assim como foi realizado a entrega das cestas básicas ontem, para muitas famílias, pessoas foram alcançadas, famílias foram cuidadas, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de servir. Obrigado pela vida dos irmãos, da equipe de evangelismo e todos os outros que estão envolvidos direta e indiretamente nesse trabalho. Que o Senhor conserve o Teu povo assim, ó Pai, sempre disposto em servir ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, a cada dia, a cada momento, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui e em nossos corações.
toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sinta nessa noite a presença do Senhor invadir este lugar. Que o vento do Senhor, que a presença dEle invada este lugar. Que o céu se abre neste lugar. Sinta que o Senhor Jesus está aqui. Sinta a presença do Rei. Se entregue na presença do Senhor. Este é o momento de adoração. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui. É um amor que liberta. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou. Fascinado estou. Não diga sopra, Espírito de Deus. Oh. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, oh, levante as suas mãos assim, ó. Que se abra, levante as mãos, diga que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé no nosso, que se abram o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra, que os céus, que se abra o céu, se abra o reino venha mover. Nossa fé e esperança
O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Que se abra o céu e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. Aquele que tem a fé no Senhor pode aplaudir. Glória a Deus, que os céus se abram neste lugar. Essa próxima canção que nós vamos cantar, esse louvor, eu sempre lembro dela quando eu estou passando por algum problema. Sempre. Sabe aquela canção chave? É a minha canção chave. Porque eu lembro que o Deus que a gente serve é um Deus que transforma. É um Deus que faz milagre. Que você possa lembrar disso quando você estiver passando por aquele momento difícil. Não sei, momento de doença. Seja qual for o seu momento. O meu Deus, Ele resolve qualquer momento. Ele é um Deus de milagre. Ele é caminho no deserto. Ele é a luz na escuridão. Este é o meu Deus. Este é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Aleluia. Então você pode cantar essa canção feliz, essa canção alegre, porque o dia que vir a dificuldade, o dia que vir o problema, e vai vir, você lembra que o Senhor é contigo. Ele está movendo todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Então adore-o. Adorarei, adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorar. Então cante que Ele opera milagres. Cante, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Agora você só vai cantar se você crê que seu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias.
transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus é Deus de milagres, no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, levante a voz e cante. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Senhor. Meu Deus é Deus de milagre, é Deus de promessas, caminho no deserto, Ele é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Continue adorando a Deus. E enquanto eu estava lá cantando, adorando a Deus, pensando nesse Deus de milagres. Quantos creem que Deus é um Deus de milagres? Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estava lembrando de uma palavra que está lá em Êxodo, a experiência que Moisés teve na sarça ardente, o chamado dele para libertar o povo lá de Israel. E aí Moisés recebeu aquele chamado e ele perguntou assim: mas quando eu estiver lá, resumindo aqui, né, a história e falando nas nossas palavras, quando eu estiver lá com o faraó, eu falo que quem me mandou? Quem mandou eu falar com o faraó? Eu vou em nome de quem? E aí o Senhor fala para ele: o quê?
Você dirá que eu sou. Eu sou. Eu sou. E essa palavra, queridos, ela é muito profunda. Porque nessa expressão de Deus, Ele está dizendo que Ele não precisa mais de nada. E vocês sabem muito bem, né, essa jornada que Moisés teve, conduzindo o povo nesses milagres de Deus. E assim é a nossa história, é assim a nossa vida, queridos, que vamos construindo. E Deus, Ele se apresenta, esse grande eu sou, para cada um de nós. Você crê nisso em nome de Jesus? O eu sou que faz milagres, um eu sou que abre caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o eu sou que nós servimos. Por isso, levanta a sua cabeça, né? Porque às vezes a gente fica tão abatido quando passa por uma situação, um problema, uma dificuldade. E quem é que não tem? Mas quando você passar por isso, lembre-se, o eu sou é o seu Deus. O eu sou está dirigindo a sua vida. O eu sou está conduzindo os seus passos. O eu sou está sustentando você e sua família. O eu sou é Ele que abre portas. O eu sou é aquele que te cura. O eu sou é aquele que te restaura. O eu sou é aquele que te livra. Ele é o Deus que nós servimos. Nós vamos orar agora nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de fé. Porque você não saiu da sua casa, você não ligou a sua TV, o seu smartphone por acaso. Você está aqui com um propósito, para Deus falar ao seu coração. E eu creio que Ele já falou no seu coração, mas ainda tem muito mais em nome de Jesus, amém, queridos? Deus já está falando no meu coração, desde o momento que eu pisei aqui nesse lugar. Porque essa atmosfera, ela foi gerada antes de você estar aqui. Ela já foi gerada, ela já foi, sabe, pedida para Deus. Deus abençoa o culto, abençoa aquele ambiente, abençoa os irmãos, abençoa quem estiver acompanhando. Isso aqui já está gerado, queridos. Agora é só a manifestação do poder de Deus, do grande eu sou na nossa vida. Então eu quero convidar você a começar a clamar a Deus e colocar a sua necessidade diante do Senhor. Mas fale com Deus, ore a Deus agora nesse momento. Fale com Deus qual é o seu problema. O eu sou, nós estamos adorando, nós estamos cantando aquele que é luz na escuridão, aquele que faz o caminho no deserto. E nós sabemos que este grande eu sou, Ele está aqui neste lugar para abençoar a nossa vida, para ouvir o nosso clamor, para responder às dúvidas do seu coração. Este é o grande eu sou. Você veio desse lugar, não foi para voltar com dúvida, mas para você ter certeza, o Deus que você serve, você vai voltar para casa tendo a convicção do eu sou na sua vida, porque é Ele que fala com você nessa noite. Você não está aqui à toa, mas o grande eu sou, Ele está com todo o desejo do coração de dizer: eu cuido de você, eu saro você, eu abro portas para você, porque eu amo você. Esse é o grande eu sou. Por isso adore a Deus, fale com Deus, coloque diante do Senhor as suas necessidades. Pai querido, Pai amado, nós oramos a Ti, ao grande eu sou, ao Deus que abre portas, ao Deus que cura, ao Deus que faz milagres, ao Deus que é luz na escuridão. Ó Deus, como essa música é linda, Pai, como essa música é tão profunda. E nós nos aproveitamos dessa canção para reforçar tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor representa para nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nas Tuas mãos as nossas necessidades. O nosso amanhã está nas Tuas mãos. O Senhor governa céus e terra, e também está governando a nossa vida, a nossa história, a nossa família. Ó Deus, entra com providência na vida daqueles que nós amamos, aqueles que precisam de salvação, aqueles que estão perdidos, ó Pai, aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus.
Ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam, ó Pai, de um bálsamo do céu, aqueles que precisam ser restaurados, Pai, aqueles que precisam ser curados. Em nome de Jesus, Senhor, pelos olhos da fé, nós cremos que o Senhor já está agindo, que o Senhor já está fazendo. O Senhor é o grande eu sou, é o Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. E nós não vamos sair desse lugar com dúvidas, não vamos deixar que o inimigo coloque dúvidas no nosso pensamento, não, de jeito nenhum, porque nós estamos diante da Tua presença, e a Tua presença, Senhor, nos acolhe nesse momento. A Tua presença, Pai, com certeza nos abraça, mostrando assim que o Senhor nos ama e que está cuidando de nós, que está providenciando uma resposta, uma saída para esse problema. Por isso, querida irmã, amigos que nos visitam, você que está aí nos acompanhando, creia em Deus, creia neste grande eu sou, espere em Deus, acalma o teu coração, saiba que Ele está no controle da sua vida, que Ele está conduzindo você nessa história. Deus está construindo a sua história. Deus não é um Deus que age pontualmente na nossa vida e depois se esquece, não. Ele já começou lá atrás, escreveu uma história linda na sua vida. Por isso, eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Ele não fez um milagre lá um ano atrás ou um mês atrás e depois, se esqueceu de você. Não é esse Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus que está atento para cada um de nós todos os dias. Assim como um pai, ele vai lá na beira da cama ouvir a respiração do seu filho no meio da madrugada. Assim como um pai, uma mãe vai lá orar, impor as mãos sobre os seus filhos durante a madrugada. Ei, Deus é assim. Deus está cuidando de você, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba. Deus está lá dia e noite cuidando de você, creia nisso, em nome de Jesus, e que Deus assim nos abençoe, e que Deus seja adorado nessa noite. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Ele é a luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia, aplauda ao Senhor com alegria. Ele é o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Pode se assentar, amados. Como é bom estar com vocês aqui essa noite, como é bom ter vocês aí também nos acompanhando na transmissão. Amados, eu quero compartilhar a palavra de Deus, e tem sido muito especial nessa série de mensagens que nós estamos falando aos domingos à noite, falando sobre esperança em tempos difíceis. E realmente, queridos, é o que nós precisamos ter, né? A nossa esperança, ela deve continuar firme no Senhor. Nós não podemos desanimar, apesar que às vezes, né, parece que a gente vai aí fraquejar. Mas quando a gente lembra do Deus que nós servimos, quando nós lembramos do grande eu sou, quando nós adoramos ao Senhor, nós podemos alimentar o nosso coração na expectativa de que Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas. Você crê nisso em nome de Jesus? E nós estamos aí pensando no livro de Ruth,
Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. Domingo passado, nós falamos no capítulo 1, o que fazer em dias difíceis. E hoje nós vamos pensar em atitudes para viver um tempo de colheita. Glória a Deus, irmãos. Atitudes para viver um tempo de colheita. E de repente você fala assim: pastor, mas como eu vou colher num tempo desse? Deus está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Ruth capítulo 2, fica lá depois de Juízes, tá bom? Eu preciso ler o texto todo, né, para a gente estar bem situado nesse contexto, que diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo, daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Verso 10. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com o povo que você não conhece bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas vejo você buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela escolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deem-nas, e deixem para ela, e que ela recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e a sua sogra viu, quando Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição.
A sogra lhe perguntou: onde você recolheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra em quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas da cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, aqui na Tua presença, nós te adoramos, glorificamos, e já ouvimos muitas coisas no nosso coração. Mas agora, Deus, também pedimos que o Senhor continue falando conosco. Cada um de nós precisa ouvir uma resposta, uma direção, que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história de Ruth me chama muita atenção, porque quando eu leio a vida de Ruth, Noemi, não tem como pensar que é uma história nossa também. Se você se recordar, nós vemos no capítulo 1, muitas dificuldades que Noemi passou na sua vida. Noemi perdeu o seu marido, Noemi perdeu os seus filhos, e diz logo no primeiro versículo do capítulo 1, que na época dos juízes houve fome na terra, ou seja, uma situação muito problemática para aquela mulher que tinha perdido o seu marido e os seus 2 filhos, e ela também perdeu uma de suas noras, a não ser Ruth, que permaneceu ali firme com ela. E você conhece muito bem aquele versículo tão lindo, tão bonito, aonde Ruth diz para sua sogra: o teu Deus será o meu Deus, aonde você for, eu irei. É tão lindo, a gente usa isso, né? A gente vê os casais declarando palavras maravilhosas como essa. Mas vale ressaltar aqui, meus irmãos, que Ruth, Noemi, elas estavam passando por uma grande aflição na sua vida. Tanto é que no versículo 22 do capítulo 1, ainda eu estou dando aqui um pano de fundo, um cenário para você, relembrando algumas coisas. Diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. E um pouquinho antes, nós vamos ver que Noemi, ela mesma não queria que as pessoas lá em Belém chamassem ela de Noemi, mas sim de Mara. Por quê? Mara significa amarga. Ela mesma declarou que a vida dela estava amarga, estava difícil. E é por isso que eu disse que todos nós, em alguma área dessas situações que elas estão passando, que elas passaram, melhor dizendo, também se encaixa com cada um de nós. Estamos vivendo a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia, e todos nós, em alguma área, temos problemas. Temos dificuldades, talvez não como Noemi ou Ruth, mas com certeza estamos aí lidando com situações a serem vencidas. E todos nós queremos vencer, mas quando a gente olha o nosso cenário hoje, quem é que pode dizer que a gente vai vencer? Quando você está vivendo o seu momento, o seu problema, quem é que pode dizer para você se você vai vencer essa dificuldade?
Vale lembrar, queridos, que, na verdade, todos os personagens bíblicos que passaram por momentos de tribulação, de dificuldades, nenhum deles sabiam como seria o futuro, mas fizeram a sua parte. Por exemplo, aqui no caso de Ruth, ela teve algumas atitudes que favoreceu ela para ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Lembrando que quando Ruth fala para Noemi, o teu Deus será o meu Deus, ela já estava manifestando algo especial e espiritual na vida dela. Porque ela não estava se apoiando simplesmente nas circunstâncias. Veja bem a declaração que Ruth faz. E isso aqui é muito importante, porque vai nortear tudo que a gente vai falar aqui essa noite. Ela diz, o teu Deus, e a Bíblia diz que ela era uma moabita, ela não servia ao Deus de Noemi, ela não servia ao Deus de Israel, mas ainda assim, ela declara, o teu Deus será o meu Deus. Ela estava trazendo a existência, algo sobrenatural na vida dela, algo que ela não sabia que iria viver lá no futuro, mas ela já estava declarando hoje. E é por isso que eu pensei aqui nesse título, nesse tema dessa mensagem, que nós temos que ter esperança para colher coisas boas. A gente não sabe se vai colher, mas a gente tem que plantar. Vale ressaltar também que Ruth, ela não plantou nada. Você vê ela jogando alguma semente aqui? Não. Ruth não chega lá e planta. Simplesmente lá, naquela época, tinha essa história, né, essa cultura de que o parente mais rico, ele, se tivesse alguém mais pobre, ele, vamos dizer assim, ele era o resgatador. Ele, numa expressão nossa mais simples, ele adotava essa pessoa para cuidar dela. E aí Ruth, sem saber de nada, ainda assim, ela vai parar numa fazenda, num lugar onde esse homem chamado Boaz era o próprio resgatador da família de Noemi. Coincidência isso, irmãos? Você acredita em coincidência? Eu não acredito em coincidência. Eu acredito num Deus que escreve a nossa história, amém? Eu acredito num Deus que me salvou, que hoje cuida de mim e está cuidando do meu futuro também. E é assim na vida de Ruth. Uma mulher que não plantou nada, mas colheu frutos de bênçãos na vida dela. E hoje tem uma expressão muito forte até, né? Que as pessoas falam, a gente diz, olha, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E nesse caso aqui, que Ruth não plantou nada, mas ela colheu coisas boas. Como é que a gente administra essa ideia? Como é que a gente traz revelação sobre isso? Porque Ruth, queridos, ela teve atitudes fundamentais. Ela não jogou uma sementinha e esperou 3, 4, 5, 6, 1 ano crescer para depois colher. Não, ela simplesmente, no cenário que ela estava, na situação que ela estava, ela teve atitudes que foram fundamentais para ela colher coisas boas na sua vida. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Só Deus, Ele sabe o nosso futuro. A Bíblia declara que nós não sabemos o dia de amanhã. E, na verdade, a Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 2 horas. No dia seguinte, a gente não sabe. A Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, se a gente pensa nisso tudo, nesse cenário todo, o que é que eu e você temos que aprender com Ruth? E a primeira coisa que eu vejo na vida de Ruth é que ela teve iniciativa. Veja comigo aí o versículo 2, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Veja bem,
Noemi não deu ordem nenhuma para Ruth. Até aqui. Noemi não falou para Ruth dizendo: filha, minha nora querida, amada do meu coração, a gente precisa resolver a situação. Eu já sou uma senhora, uma de idade, eu não tenho tanto vigor assim. Noemi não disse nada para ela. Mas aqui o texto, ele declara que a própria Ruth, essa moabita, e o texto faz questão de falar que ela era moabita, para não dizer que ela servia já o Deus de Israel. Ela passou a servir o Deus de Israel. E ela mesmo tem essa iniciativa em dizer: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Querido, quando nós estivermos passando por problema que for, seja a situação que for, eu não sei qual é o seu cenário, o seu contexto mais profundo. Como pastor, a gente sabe de alguns irmãos, quando compartilha, né, alguma situação, mas de repente, só você e Deus sabe o que você está passando. E aqui nessa noite, a gente precisa olhar para a vida de Ruth e entender que ela teve a iniciativa, ela deu esse primeiro passo. Ela não sabia se alguém iria aceitar ela ali na fazenda, onde as pessoas colhiam, mas ela disse para sua sogra assim: olha, eu vou colher espigas, no lugar que me deixarem. Eu vou arriscar, eu vou tentar. Sabe, meus irmãos, quando eu olho por uma expressão, parece tão simples assim, e por uma atitude tão simples, às vezes você ouvindo, tem a iniciativa, mas aqui você precisa entender que Ruth, ela era uma mulher, que ela estava vulnerável a qualquer tipo, como diz aqui, principalmente nos últimos versículos, que a sogra dela, Noemi, disse: olha, cuidado, porque de repente alguém pode te molestar, alguém pode abusar de você. Ela era uma mulher indefesa. Alguém poderia tocar nela, alguém poderia fazer alguma maldade com ela, mas ainda assim ela teve essa iniciativa, ela foi ousada, num cenário que ela estava vivendo. Mas mesmo com toda essa situação, ela teve a iniciativa, e nós vemos que Deus, Ele foi abençoando essa postura, essa posição que ela teve. Queridos, nós também no nosso dia a dia, quando estamos atravessando, seja o problema que for, nós precisamos ter a iniciativa. Às vezes a gente fica assim: será que alguém vai falar para mim ir? Será que alguém vai falar para eu dar o primeiro passo? Eu quero te dizer uma coisa: aonde é que Deus fala alguma coisa para essa mulher? Você vê Deus falando alguma coisa para Ruth? Eu não vejo. Eu não vejo Deus aqui falando com Ruth, dizendo: olha, Ruth, vá naquele lugar, e ali você vai colher coisas, vai colher espigas, e você vai sobreviver disso. Diferente de algumas outras situações. Porque Deus, Ele fala ao coração do homem. Nós vemos profetas de Deus, onde eles tinham desafios, e Deus mostrava o que eles tinham que fazer. Eu me lembro agora, e você sabe da história, por exemplo, como Elias. Onde ele fala para aquela mulher, aquela viúva, dizendo: olha, você tem vasilhas, vai pedir vasilhas aí. E aí Deus mostra passo a passo o que ela tinha que fazer. Tem situações que Deus mostra claramente o que tem que ser feito. Mas tem horas que você precisa dar o primeiro passo. Tem horas, queridos, que ninguém, escute bem, que ninguém vai falar assim para você: vai lá, acorda para a vida. Às vezes, sempre tem um, né, também, falando assim para a gente, né? Espero que seja sempre no bom sentido, né? Mas há momentos que você está atravessando uma situação tão difícil, que você não consegue ouvir nada e nem ninguém. Às vezes o problema é tão grande, ou às vezes é pequeno, mas a situação que você está vivendo é grande para você. E aí você não consegue enxergar a porta que tem que abrir, o caminho que você tem que trilhar. E isso é tão especial a gente entender essa noite. Porque eu não vejo Deus falando com Ruth o que ela tinha que fazer. É claro, meus queridos, que nós buscamos sempre fazer a vontade de Deus. Amém, queridos?
Nós oramos, nós pedimos isso, Deus me guia os meus passos, as minhas decisões, o que eu tenho que fazer. Mas na verdade, meus irmãos, havia um cenário, havia um problema a ser resolvido, e Ruth teve essa iniciativa. Escute uma coisa, de repente você está aí, eu preciso de uma resposta de Deus, sabe? Eu preciso que Deus fale ao meu coração, eu não estou conseguindo entender o que Deus quer. Ei, Deus só quer que você dê o primeiro passo. Que você tome a iniciativa. De repente você já sabe até a resposta. De repente você já sabe até o que tem que ser feito, assim como Ruth. Ela já sabia, queridos. Olha, se eu não sair atrás de alimento, se eu não for atrás, eu e minha sogra vamos morrer de fome. Então ela declarou, disse assim, olha, minha sogra, eu vou sair por aí, e alguém vai deixar eu pegar, colher espigas, e quem eu deixar, eu vou trazer comida para a gente, falando nas nossas palavras hoje. E meus queridos, o que Deus quer, né? Essa atitude nossa. Às vezes nós criamos, no bom sentido da expressão, e não quero nem entrar nesse parâmetro, se existe ou não, não existe, mas a gente cria fantasmas dentro do nosso pensamento. A gente cria, sabe, tempestades aonde não existe. E eu quero te dizer uma coisa, que tem situações, existem sim, situações que muitas vezes Deus não vai fazer nada, sabe por quê? Porque Ele sabe que você tem capacidade. Porque Ele sabe que você tem criatividade, que você tem inteligência, que você é capaz. Você é criação de Deus. Deus nos formou. Pastor, mas não sei, a minha vida tem sido tanto uma luta, querido. Faça como Ruth, olhe o cenário, veja o que está acontecendo e dê o primeiro passo. Porque se a gente não dá o primeiro passo, não toma a iniciativa, as coisas realmente vai se avolumando. Imagine aqui, se Ruth não falasse isso para sua sogra. Imagine se ela ficasse lá, minha sogra, sabe, ela passando a mão assim no cabelo de Noemi, é verdade, minha sogra, vamos sentar aqui nesse banquinho e vamos ficar chorando, vamos reclamar da vida, vamos ficar, sabe, murmurando, vamos ficar descontente com Deus e tal. E são muitas vezes coisas que nós fazemos no dia a dia. E Deus só está esperando você tomar a sua iniciativa. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Querido, se você pensar, você sabe o que fazer. Eu estou falando para alguém aqui. A mensagem é para você. Não sei o que você tem que fazer, não sei se é no contexto da sua família, não sei se é relacionado às suas finanças, não sei se é alguma coisa que você tem que rever, alguma atitude, alguma posição sua, enfim, mas você precisa tomar a iniciativa, assim como Ruth fez. E vale ressaltar, porque eu quero deixar isso muito claro para nós, Deus não falou nada para ela, mas simplesmente ela foi. E por providência de Deus, ela caiu lá na fazenda de Boaz. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? E quando Deus está, sabe, na nossa vida, na nossa história, eu quero arriscar dizendo que até aquilo que parece errado dá certo quando Deus está na frente. Você crê nisso em nome de Jesus? Até aquilo que parece dar errado. Até aquilo que você acha que vai dar errado. Mas não sei. Mas se você der o primeiro passo, se você tiver a iniciativa, Deus já tem preparado todas as coisas para mim, para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não precisa mostrar para você. Ele é bondoso, Ele é bom, Ele é misericordioso. Às vezes Ele vai mostrando, eu estou com você, olha, aqui, não esqueci de você, estamos aqui, eu estou te conduzindo. Enfim, Deus vai pontuando na nossa história algumas coisas, algumas ações, para a gente ver que Ele está na nossa vida. E Ele nem precisava fazer isso. Mas aqui como Ruth, dê o primeiro passo, querido. Não sei qual é o seu primeiro passo.
Mas eu quero te dizer que o primeiro passo, você tem que jogar fora o medo do seu coração. Você tem que tirar o medo do seu coração. Ai, e amanhã, e o futuro? Querido, querida, olha para mim aqui. A palavra de Deus fala que nós não devemos andar ansiosos com nada. Com nada. Ali não está dizendo assim, olha, fique preocupado com algumas coisas. Olha, sabe, fique sem dormir algumas semanas. Não, a Bíblia declara, não se preocupem com nada. E na verdade, a nossa história, Deus vai trabalhando sempre isso, né? A ansiedade do nosso coração. Quem não é ansioso? Alguns são menos, outros são demais. Mas a verdade, queridos, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele quer cuidar de nós. Assim como Ele fez com Ruth. Sem ela saber. Sem ela pedir. Você vê alguma oração de Ruth? Você vê alguma oração de Ruth? Às vezes como Josafá fez, quando estavam vindo os reinos, os exércitos contra ele, e ele convocou o povo para jejuar, para orar, clamou a Deus. Ou Neemias, quando viu toda a situação dos muros de Jerusalém caídos, destruídos, e ele chorou, ele jejuou, e ele clamou a Deus, e assim como outros homens que oraram a Deus, Ruth não fez nada disso. Isso quer dizer, queridos, reforçando o que eu disse para você, que até aquilo que parece que vai dar errado, se Deus está na história, vai dar certo para você, em nome de Jesus. Mas você precisa dar esse primeiro passo. Se você precisa ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, então dê esse primeiro passo. Se você precisa ser uma esposa melhor, ou um filho melhor, ou um melhor funcionário, ou um melhor cristão, ou seja, o que for na sua história, tenha a iniciativa. Queira isso. Porque se você não quiser, querido, aí fica difícil, né? E aí, Ruth aqui nesse caso, ela teve essa iniciativa. E ela pôde colher espigas, e teve ali todo o cenário preparado pelo Senhor. Segunda coisa que nós podemos aprender na vida de Ruth, se nós queremos viver um tempo de colheita, nós não podemos desistir. Como eu gosto de falar sobre isso. Porque uma coisa que mais nos leva a viver é querer desistir. Quem aqui nunca falou assim, eu desisto, eu não vou tentar mais. Quando é coisa errada, realmente, você tem que deixar para o lado e seguir a sua vida. Mas, queridos, quantos de nós, às vezes, estamos olhando o cenário e às vezes falam, vou trazer isso para a realidade espiritual. Eu vou parar de orar, eu desisto. Sabe, olha, deixa quieto. Amanhã começa a semana de jejum e oração. Aí você faz na segunda-feira, aí você fala, será que Deus fez alguma coisa? Não. Aí, terça-feira, né, segundo dia, vou fazer o jejum, né, vamos lá. Aí você faz, será que Deus fez alguma coisa? Não, ainda nada. Aí já vem uma dúvida, né? Será que eu vou na quarta fazer jejum? Aí vem na quarta, aí você já faz mais ou menos, não fez como na segunda-feira. Aí chega na sexta-feira, já esqueci do jejum, e da oração, e da leitura da palavra. Nós não podemos desistir, queridos. Porque eu entendo, não sei você, mas eu entendo que na nossa vida, se nós queremos que Deus faça algo, requer algo de nós. Você tem que pagar algum preço. Você tem que fazer um sacrifício no bom sentido. Deus, o nosso bom Pai, Ele nos abençoa independente de qualquer coisa. Mas entenda bem que existem situações que você precisa abrir mão de outras coisas. Se você quer ganhar algo, você tem que abrir mão de outra coisa. E assim foi Ruth. Se ela ficasse lá na casa dela, vamos usar esse exemplo. Se ela ficasse lá na casa dela, minha sogra, vamos ficar aqui, né? Não tem nada para a gente fazer, vamos esperar a morte chegar, que nem aquele filme, né? O desenho que a gente vê a morte
facão assim, né, batendo na porta. Vamos esperar a morte chegar. Mas Ruth não fez isso, nada disso, queridos. Ela sabia do cenário que ela estava vivendo, mas ela não desistiu. Lembre-se desse versículo que é extremamente importante para nós. O teu Deus será o meu Deus. Ela tinha algo espiritual, que independente da situação que ela estava vivendo, ela iria servir a Deus, e mesmo sem saber. Mesmo sem saber o que Deus estava fazendo. Por isso que eu creio, queridos, que quando nós queremos algo, se nós queremos uma boa colheita, que a colheita não é agora, né? Você já viu você lançar a semente na terra e ela já germinar e crescer e você já colher no mesmo dia? Eu nunca vi isso. A não ser aqueles trabalhinhos de criança, né, na escola, que a gente já fez de jogar um grão de feijão no algodão, né? Você vai lá, quando eu era menor, né? Aí ia lá, tinha esses trabalhinhos. No outro dia eu já queria ver como é que estava. O feijãozinho é assim, cresce, né? De um dia para o outro. Aí chegava outro dia, eu ia dormir e pensando, será que vai estar maior? Aí eu ia lá, nossa, ficou maior. Aí no terceiro dia, morria. Aí ficava frustrado. Mas qual plantação, vamos dizer assim, que você planta e colhe no mesmo dia? Nenhuma. Por isso que, às vezes, nós ficamos tão frustrados. Às vezes dizemos assim, olha, eu estou orando, eu estou jejuando, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, e às vezes parece que nada está acontecendo, eu não vejo nada acontecer. E Ruth estava vendo alguma coisa acontecer, queridos? Não. Ruth não estava vendo nada acontecer. Mas ela teve essa iniciativa. Ela deu esse primeiro passo. Foi resolver os seus problemas. De alguma maneira, ela foi. Ela não desistiu diante de toda aquela situação. Ela não foi como órfã que simplesmente, quando Noemi disse, olha, vai para sua casa, ela foi. Eu disse isso no domingo passado, que para Ruth voltar para casa, aquele era o melhor momento. Olha, minha sogra, você está passando por problema, por dificuldade, então fica aí, eu vou para minha casa, tchau. Ruth, ela tinha toda essa oportunidade, mas ela não desistiu. Lembram-se do que eu disse da palavra de Deus? O teu Deus será o meu Deus. Ela não desistiu, queridos, e eu acredito, por essa convicção que ela tinha no coração. Mesmo sem ver Deus agir na vida dela. Mesmo sem Deus dizer para ela, Ruth, é por aqui. Ruth, é ali, ó, é aquela fazenda, é ali que você vai colher espigas, você vai ver Boaz, um rapaz que você vai casar, e eu vou fazer uma família na sua vida. Sabe, aquelas coisas de promessas? Eu creio em promessas. Mas entenda bem essa noite que há momentos que a gente tem que caminhar e saber que Deus está no controle. Sabe por quê, querido? A gente tem que aprender isso, porque senão a gente vai viver baseado em promessa só. Ah, Deus falou comigo, oh, glória a Deus, então é isso. Não, você tem que crer com promessa ou sem promessa. Você tem que crer em Deus em situação ruim ou situação boa. Você tem que confiar no Senhor, que Ele está escrevendo a sua história, se você estiver bem ou se você estiver mal. Porque Ruth foi assim. Ela não viu Deus mover nada. Você vê isso na história dela? Não, eu não vejo. Olhando assim por cima, todo o cenário, todo o texto, eu não vejo Deus assim, fazendo algo por ela, que ela pudesse ver. Mas o que eu quero que você entenda, é que ainda assim, Deus estava agindo na vida dela. E mesmo que você não veja, eu creio, e eu espero que você também acredite, que Deus está agindo na nossa vida. Ainda que a gente não esteja vendo, ainda que eu não veja um milagre, mas nós estamos cantando, senão para tudo. Senão vamos parar de cantar. Porque a gente cantou essa música do deserto, né? Caminho no deserto. Deus de milagres, caminho na escuridão. Então, se eu não creio que Deus está agindo na minha vida, ainda que eu não estou vendo, então é melhor eu parar de cantar. Mas independente
se Deus está fazendo ou não, se eu estou vendo, Ele está agindo na nossa vida. Deus está cuidando de você. Assim como cuidou de Ruth. Eu quero ir encerrando dizendo que, nesse texto, é muito importante a gente entender que Ruth, ela fez as escolhas certas. Quando nós vamos lá no versículo 23, olha só o que diz. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Veja bem, irmãos, que Ruth aqui, se você pegar o versículo anterior, Noemi disse para ela, olha, continua com esse rapaz aí, fica com ele, porque ele é resgatador da nossa família, de alguma forma ele vai te ajudar. E aí Ruth, ela ouviu a voz da sua sogra, eu sei que às vezes a gente não ouve muito, né? Mas aqui nesse caso ela foi obediente. Sogra é uma bênção, né, irmãos? Minha sogra está lá na casa dela. Sogra é uma bênção, com certeza. Sogro também. Família é uma bênção, quando serve a Deus. E aqui nesse caso, Noemi servia a Deus, mesmo que ela estava amargurada, né? Mas ela servia a Deus. E quando ela fala para Ruth, olha filha, fica aí com esse rapaz, que vai vir algo bom nisso tudo, foi o que ela fez. Ela obedeceu, ela ouviu, e ela agiu. Foi Deus que falou com ela, irmãos? Não, foi a sua sogra. Foi uma pessoa, você não quer colocar a sogra, né, no meio? Mas foi uma pessoa. Uma pessoa falou com ela. E às vezes a gente fica muito assim, Deus precisa falar no meu coração. Sem dúvida, eu não quero, tirar esse conceito. Deus sempre em primeiro lugar. Mas é importante a gente entender que há situações na nossa vida que Deus pede para a gente caminhar. Para a gente não parar. Para a gente confiar, mesmo que você não esteja vendo. Porque às vezes, queridos, a gente só confia quando a gente está vendo. A gente só acredita quando Deus está fazendo alguma coisa. A gente só, tem esperança, como é o tema dessa série, quando a gente vê o mover espiritual de Deus. Ei, acredite em Deus, confie nele, porque Ele está cuidando de você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E que eu e você nessa noite possamos entender que podemos sim colher coisas boas, daquilo que Deus tem preparado para nós. E eu não tenho dúvidas, queridos, assim como a palavra diz no Salmo 126, e eu preciso compartilhar isso com você. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ruth, com certeza, chorou muitas vezes. Eu fico imaginando Ruth ali, naquela situação, naquele cenário, e ela colhendo o que sobrava. O que sobrava. Você já comeu o resto de comida dos outros? Mas a situação é essa que Ruth estava passando. Entenda bem o cenário dessa mulher. Uma mulher sofrida também. Uma mulher que estava passando por dificuldades. Uma mulher que viu seu sogro indo embora, a sua cunhada indo embora, seus cunhados indo embora, morrendo, mas mesmo assim permaneceu firme. Mesmo assim, declarando no coração dela, o teu Deus
será o meu Deus. E Deus falou alguma coisa para essa mulher? Não, né? Mas ela simplesmente declarou: eu vou servir esse Deus. Eu quero estar com esse Deus. Não importa o que acontecer. Não importa o meu amanhã. Mas aquela mulher, ela colhendo, queridos, pense você, ela, sabe, colhendo o que sobrava, o que caía dos ceifeiros lá, colhendo as coisas, e ela pegando coisa do chão, para ela comer, para levar para casa. E ela, sua sogra, comerem do resto dos outros. Por que às vezes a gente é tão imaturo? Eu só vou servir a Deus se tudo estiver bem. Eu só vou para a igreja se eu estiver feliz. Eu só vou glorificar a Deus, só vou dizer que Ele é bom, só vou cantar quando eu ver um milagre acontecer. Eu quero cantar, eu quero adorar quando coisas boas acontecerem. Mas escute uma coisa, que para coisas boas acontecer na sua vida, você tem que plantar hoje. E Ruth fez isso. Para ela colher coisas boas, ela se casou com esse homem. Uma mulher moabita. Uma mulher que não servia ao Deus de Israel, mas que passou a servir. E que Deus mudou a história daquela mulher. Deus está falando com você nessa noite. Que você serve a um Deus que é vivo. Que está construindo a sua história. Ele ainda não pôs um ponto final. E a sua história, ela pode mudar hoje. Ela pode mudar hoje. Porque assim foi com Ruth. E querido, com todo amor eu falo isso. E se ainda não mudar nada, Ele continua sendo o nosso Deus. E se ainda eu não ver milagres, eu continuo adorando a Deus. E se eu não ver a cura, eu continuo orando a Deus. Porque Ele é o meu Deus. E eu espero que Ele seja o teu Deus. Assim como Ruth declarou: o teu Deus será o meu Deus. Eu não sei como vai ser daqui para frente, mas eu quero dizer: Noemi, minha sogra, o teu Deus vai ser o meu Deus a partir de hoje. Não sei se vai melhorar, não sei se vai piorar, mas o Deus que você serve, eu quero servir também. E querido, Deus está convidando você, independente de qualquer coisa, a também declarar que esse é o teu Deus. Eu sei que muitos de repente precisam mudar a sua história, e nós vamos orar por isso. Mas se não mudar, querido, continue servindo a Deus. Na verdade, assim, eu vou até corrigir o que eu estou falando agora nesse final. Não é que não vai mudar, de repente agora. Talvez agora não está mudando. Mas eu creio que lá na frente, Deus tem coisas novas para nós. Eu não estou vendo, de repente você não está vendo, você não está enxergando. Mas com o teu coração, você pode declarar hoje, nessa noite: eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te buscando, eu vou continuar orando, eu vou continuar lendo a palavra, eu vou continuar indo na igreja, eu vou continuar sendo um cristão, eu vou continuar sendo o que o Senhor quer, independente de qualquer coisa, porque Tu és o meu Deus, assim como Ruth fez. Queria cantar com vocês, só um instantinho, tá bom? Você aguenta aí? 1 minuto, 2 minutos? Vamos adorar a Deus, vamos... Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Me sustenta, me sustenta.
até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de Adore a Deus. Levante suas mãos, cante ao Senhor. Na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Adore a Deus, cante a Ele. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Oh, aleluia. Deus, nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos que o Senhor é o dono da história da nossa vida também. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, o Senhor está no controle das nossas vidas, do nosso amanhã, do nosso futuro. Sim, somos Teus filhos, somos o Teu povo, Pai. E ainda que a gente não veja hoje, mas eu creio pela fé que o Senhor tem coisas novas para nós. O Senhor jamais vai abandonar os Teus filhos. O Senhor jamais vai deixar uma oração sem resposta. O Senhor é o Deus presente na nossa vida. Por isso creia, querido, você que está aqui adorando a Deus, independente de qualquer coisa. Ruth, ela teve iniciativa, ela não desistiu, ela foi em frente, ela fez a escolha certa. O teu Deus será o meu Deus. Faça a escolha certa nesta noite. Declare a Deus: Deus, eu quero te servir, independente de qualquer coisa. Se a minha vida vai melhorar, eu não sei. Se eu vou ser curado, eu não sei. Se eu vou ter uma porta aberta, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor está escrevendo a minha história, e coisas novas terá para eu viver. Creia nisso, querido. Vai ser um tempo, sim, de colheita, um tempo de fartura, um tempo de prosperidade, de crescimento. Mas você precisa acreditar hoje. O teu Deus é o Deus que você precisa servir hoje. Você quer colher coisas boas? Você quer ter fartura amanhã? Você quer ter prosperidade, conquista? Você quer viver o novo de Deus? Você quer crescimento? Então, a partir de hoje, faça do Senhor o teu Deus. Faça do Senhor o teu Deus, não troque Ele por nada. Sirva a Ele de todo o seu coração. Comece a plantar hoje, comece a mudar a sua história hoje, comece a mudar a sua vida hoje. Não espere nada acontecer para mudar, mas dê o seu primeiro passo. Declare no seu coração: Deus, eu quero te servir. Mesmo assim, ó Pai, eu creio de todo o coração que algo novo vai acontecer, que o Senhor vai mudar a minha história, que o Senhor vai trazer renovação para nossa família, para nossa igreja. Eu creio nisso em nome de Jesus, e declaro sobre essa igreja, sobre o povo, a família Vila Diva, que nós vamos colher frutos abençoados, frutos de uma grande colheita, ainda que eu não veja hoje, mas pelos olhos da fé, nós vamos colher prosperidade, conquista, vitória, porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus que está no controle da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e cremos nessa palavra, recebemos e aplicamos fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda ao Senhor com alegria do seu coração, adore a Ele com suas palmas. É para o Senhor que nós adoramos, é para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todas as palmas é para o nosso Deus, que escreve a nossa história. Creia nisso de todo o seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, a visitantes, aqueles que nos acompanharam na transmissão.
nos dê uma semana abençoada e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos em nome de Jesus, amém. Erga suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, vai com Deus. É Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, Me sustenta até quando não sinto, porque Ele estás no controle. pois tu estás no Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Este é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, princípio e fim. Esse é quem